gravar essa sessão. Pronto, foi. E aí, Thaís, se você me permite, eu queria já começar com um primeiro questionamento para você, porque foi a primeira pergunta que me veio quando eu vi o tema, que era basicamente como que você define comunicação não violenta. Tipo, a gente vê, Carol, enfim, é um conceito bem antes de amplo. você colocar o slide, é, eu queria até ouvir se o pessoal já ouviu falar do tema, o Oh, que perfeito, conhece, né, da comunicação não violenta. Antes a gente dar um spoiler aqui no slide, né? tá certo. Pessoal, alguém gostaria de falar no chat, se conhece, se já ouviu falar de comunicação não violenta? Ah, eu tô vendo aqui, Carol. Sim, nossa, primeira vez, que legal. Em geral, é um tema novo para todo mundo por aqui. Muito bom, muito bom. É legal ter esse feedback, né? Ah, Carol, pode puxar, hein? Pode ir puxando que eu vou Bora, falando. vamos ver como que você define, então. Vamos lá, gente. Que legal ter esse retorno aí de vocês. Olha, principalmente que algumas pessoas nunca ouviu falar. Tudo que eu falar aqui está muito baseado no conceito. Bom, a gente chama comunicação não violenta muito quando vocês ouvirem falar CNV é a abreviação, né? Comunicação não violenta. Eu trouxe até esse livro aqui ilustrado, porque tudo que eu falar aqui está muito baseado no conceito desse psicólogo que é autor do livro, né? O Marshall Rosenberg. Ele é autor do livro, ele é psicólogo que criou a teoria da CNV. E basicamente eu acho que é legal falar um passo antes, né? Comunicação não violenta. A gente não sabe, muitas vezes não entende, né? O que é uma comunicação violenta, não violenta. A gente associa muito, eu falo até por mim, né? A primeira vez que eu ouvi, a gente associa muito violência com a questão mais física, né? Ou um xingamento, um soco, uma agressão. Só que a gente também tem a violência passiva, né? Que são aquelas que a gente pode colocar aqui como julgamento, como críticas, que faz muito parte hoje do nosso cotidiano, né? Então, quando eu falei lá na minha apresentação que muitos conflitos das relações é por conta de comunicação, e hoje é importante a gente considerar que a gente tem muito espaço de fala, né? A gente tem fóruns, a gente está aí no mundo online cada vez mais, a gente tem as redes sociais. Então, é muito importante a gente trabalhar essa habilidade. E a assertividade, ela permeia, né? Comunicação não violenta. Então, coloquei aqui alguns conceitos, né? Da comunicação não violenta, mas é importante falar também que o Marshall Rosenberg, ele traz um conceito de comunicação alienante de vida, né, que é justamente essa passiva que eu falei para vocês, que são as comparações, julgamento, não responsabilização pelos nossos sentimentos, as críticas. Quem nunca se viu assim, né, em alguns momentos? A gente faz muito isso também. Quando acontece um evento, a gente entra com julgamento, muitas vezes, uma crítica. Então, aqui a gente trabalha muito a autorresponsabilidade também. Basicamente, comunicação que abrange predominantemente a compaixão, respeito, atenção e empatia. A gente fala muito da comunicação não violenta, que é essa abordagem da comunicação. A gente tem um espaço, né, de fala, que a gente consiga se expressar, né, de forma mais honesta e transparente com o outro, e essa habilidade de ouvir de forma compassiva e empática. E por isso que ela é baseada na autocompaixão, né? A gente ouvir com empatia, não só escutar. Né? Então, não eu colocar só a minha necessidade, mas também de traduzir e entender a necessidade do outro. Isso faz com que a gente exponha, né, nossas necessidades, tenha esse grau de entendimento aí das pessoas. E eu coloquei também aqui que é um caminho para autoconhecimento. Nós também não fomos aí educados em dar um passo para trás, deixa eu respirar, deixa eu me perceber aqui antes de responder, ainda mais hoje que é tudo no imediatismo, né? A gente está sempre correndo, às vezes, até para se comunicar com as pessoas, e às vezes o outro fala alguma coisa, eu nem paro para pensar direito no como eu estou me sentindo, o que aquilo ocasionou, deixa eu dar um passo para trás aqui e entender a situação.
Não, a gente já entra muitas vezes de forma reativa ou passiva, né? Também de deixar de expressar os nossos sentimentos. Então, saber se expressar com assertividade e criar conexão de qualidade. Até coloquei aqui também, né, Carol? Somos todos violentos em algum grau. Esperamos que os outros mudem e não olhamos para as nossas ações. Aí entra aquele ponto que eu falei para vocês da autorresponsabilidade, né? Então a gente sempre espera muito do outro, inclusive a gente fala muito isso, na nossa fala mesmo, às vezes. Ah, você fez eu me sentir assim. Por sua causa eu tô nervosa. Então vamos prestar atenção nesse sentimento, né? Porque todo sentimento ele traz uma necessidade nossa também que não é atendida. Então acho que de uma forma bem resumida, Carol, esse é um pouco aí do conceito da comunicação não violenta. Perfeito, boa. Quando eu comecei a dar uma olhadinha sobre o tema e tudo mais, o que me veio na cabeça é como ser assertiva, principalmente em ações de conflito ou de divergências de opiniões, e ao mesmo tempo não ferir quem está do outro lado, né? Mas eu consegui expor o que eu penso ou o que eu acho daquela situação de uma maneira respeitosa, mas mais do que tudo assertiva, porque às vezes a gente fica medindo palavras e a gente não passa o nosso recado. E aí, passando um pouco mais, a gente, claro, está falando muito mais do ambiente profissional aqui, mas é impressionante como isso vai para qualquer hora da nossa vida. Então, área pessoal, qualquer tipo de relacionamento que a gente tem, a família, namorado, amigo, está tudo envolvido nisso, porque, enfim, a gente não é igual a ninguém, sempre vai ter divergência de algum tipo de opinião no meio do caminho. E aí, pensando nisso, eu queria entender contigo, quando você entendeu que, de fato, você precisaria estudar isso, foi um gatilho profissional, se foi um gatilho pessoal, se foi na tua parte quando você trabalhava mais como educadora, se foi dentro de empresa. Carol, de fato, né, quando a gente fala da CNV, permeia, né, pela assertividade, porque ela é um caminho do meio aí, entre a passividade e a agressividade. Só que, foi até um slide que eu coloquei também um pouco do conceito, né, da comunicação assertiva. Só que na CNV, a gente faz isso, né, a gente traz assertividade, mas com compaixão, que é justamente isso eu expressar as minhas necessidades, os meus sentimentos, né? Ser honesta comigo, né? E transparecer isso para o outro. E da mesma forma, o contrário, eu ter uma escuta empática, né? Traduzir aí a necessidade do outro e a gente encontrar esse caminho do meio aí, na assertividade com compaixão, é justamente esse intermédio entre a passividade e a agressividade. E aí, respondendo a sua pergunta, em que momento que eu senti essa necessidade? Eu comecei a trabalhar bem cedo com recursos humanos, mesmo antes de ser psicóloga, como eu falei na minha apresentação. E logo que eu comecei a faculdade, que eu tinha 17 anos, eu fui para a área de recrutamento e seleção. E ali eu já comecei, primeiro lidava muito, né, com o público, e eu comecei já a traduzir senti muito essa necessidade, porque eu era uma pessoa mais tímida, então quando eu atuava mais com administração de pessoal, né, com uma parte um pouco mais burocrática aí do RH, e quando eu fui mais para atendimento aí ao público, pessoas procurando emprego, eu tive que trabalhar essa passividade aí também, né? Então, o que que eu fui percebendo, falando de recrutamento e seleção? Os líderes traziam muito isso, esse conflito de relacionamento, de uma forma geral. Porque quando eles abriam uma vaga, né, um exemplo que, eu preciso substituir alguém, habitualmente a gente pergunta, o que que essa pessoa deixou a desejar, né? O que que você está buscando? Eu vou demitir tal pessoa, porque basicamente vinha muito esses conflitos às vezes, ou com uma pessoa reativa, ou que ela não está integrada com a equipe. Então aí cai muito nessa questão, né? Que a gente está falando até agora, né? Da importância da gente trabalhar a comunicação aí de uma forma assertiva, com compaixão, né? E foi um momento aí que eu percebi cada vez mais, assim, observando muito também, né? Eu falo mais pelo recrutamento e seleção, mas um momento que eu me aprofundei mais nos estudos foi quando eu lecionei também no Senac, né? Que aí eu fui falar sobre esse tema aí de conflitos, eu vi essa necessidade de dar esse mergulho ainda mais a fundo. Bom, assim,
Toda a vida eu trabalhei com Customer Experience, né? Com essa parte mais de atendimento, principalmente focada no pós-venda. Já trabalhei com pré-venda também. Hoje estou um pouquinho voltada para essa parte. Mas já trabalhei com pós-venda e é muito essencial você ter uma comunicação assertiva, principalmente com o cliente frustrado do outro lado, no fim das contas, né? Toda essa parte de empatia, se colocar no lugar do outro, de saber usar as palavras da maneira certa, colocar o seu ponto, tentar explicar de uma maneira clara, delicada. Me vi muito em tudo que você disse. Uhum. Vamos lá. Exatamente isso. E a área de seleção trabalhava muito junto, né? Normalmente, pelo menos as empresas que eu passei, com a área de treinamento. E a Perfeito. maioria das demandas de treinamento e desenvolvimento, a maioria das pautas, as queixas dos líderes também envolvia essa falha de comunicação, né? O conflito vem muito para isso também. Boa, boa. Podemos ir para a próxima pergunta, então? Tenho mais uma aqui para ti. Vamos lá. Vamos lá. O que eu queria entender de você agora é assim. A gente já falou um pouquinho sobre o que é comunicação não violenta, como que ela está no nosso dia a dia, seja ela no ambiente profissional, seja ela no ambiente corporativo, de uma maneira geral. E aí é justamente como que você descreve o passo a passo para que, de fato, a gente possa estar numa posição e conseguir entender de que maneira a gente reage a alguma comunicação e como a gente faz com que, de fato, esse retorno seja assertivo dessa maneira que você está comunicando a gente. Uhum, vamos lá. Bom, isso também o Marshall Rosenberg, ele traz, esse livro é fantástico, gente, super recomendo mesmo, quem quiser aprofundar no tema. E hoje a gente tem, inclusive, se vocês pesquisarem no YouTube, algumas resenhas, audiobooks também, né? Acho que facilita bastante. Mas, basicamente, ele permeia por 4 elementos para a gente trabalhar a CNV. O primeiro é a observação. Então, o que é a observação? A gente descrever a situação sem julgamento. Aqui vem aquele ponto que eu trouxe lá no começo, quanto que a gente pratica violência também passiva, né, dos julgamentos, das críticas. Então, vou colocar, só para ilustrar aqui, Carol, ficar melhor. Imagina que você marcou um compromisso aí, marcou de sair com uma amiga e ela atrasou. E aí você chega para ela, caramba, de novo você está atrasada toda vez, é assim, nossa, você não está nem aí para mim, nem me avisou, isso já começa, olha quanto julgamento, crítica, quanta violência eu já trouxe, né, nessa fala. E a observação seria o quê? Eu marquei com a fulana e ela não compareceu no horário. É a gente descrever simplesmente a situação. É aquele passo para trás que eu falei lá no começo. E aí a gente vem para um segundo passo, né, dos 4 elementos, que é o sentimento. Nomear o que a gente está sentindo é muito importante. Então, é assim, o que eu estou sentindo com isso? Porque lembra, o nosso sentimento, ele traduz também uma necessidade não atendida. Então, tá, o que isso me ocasionou? Eu fiquei chateada, eu fiquei triste, fiquei ansiosa. Isso é muito importante a gente fazer nesse exercício também, porque nós não fomos educados também para trabalhar nossos sentimentos, né? Desde criança, acho que todo mundo tem um pouco dessa lembrança, né? Do engole o choro, não fica triste. E aí a gente vai aprendendo o quê? A embutar, a reprimir essas emoções, mas os incômodos, eles se manifestam de outra forma, né? Então, nomear o sentimento é importante. E aí a gente vai para esse outro passo, né? Qual a minha necessidade que não foi atendida? O que eu estou procurando ali, né? O que eu espero por trás disso, dessa situação que está acontecendo? Eu quero ser ajudada, eu quero mais atenção, eu quero compreensão. Sempre tem uma necessidade não atendida nessa frustração, né? Que causa esses sentimentos também. E aí a gente vai para o quarto elemento, que é finalmente que é o pedido, é a gente comunicar de forma assertiva, né, de forma compassiva, o que eu estou querendo do outro, o que eu preciso para que minha vida fique melhor, né, nessa situação que aconteceu. Aqui dá para a gente pensar muito também, né, Carol, quando você fala das relações de uma forma geral, e eu também falei lá no começo, né, que é muito pauta também dos meus atendimentos clínicos, esses conflitos de relações, seja amizade, seja no relacionamento conjugal.
né? Então, a ideia aqui, quando a gente entende esses 4 elementos, é a gente, por isso que eu falei que é um caminho para o autoconhecimento, é a gente dar esse passo para trás, a gente se observar, qual que é a minha necessidade, o que que eu estou sentindo, a gente aprende, não aprende a fazer isso, a gente vai sempre no piloto automático, e é isso que leva muitas vezes a uma resposta reativa, ou uma passividade, né? Eu não falo, não expresso para o outro o que eu estou sentindo, eu não falo o que está acontecendo, se eu fiquei triste, se aquilo me chateou. E aí, muitas vezes, a gente até ouve, né? Mas isso é óbvio, eu não tenho que falar para a pessoa. Como que ele não está vendo? Não, isso é uma necessidade sua, um sentimento seu. Então, lembra da autorresponsabilidade? Se a gente não comunicar, o outro não vai saber, né? A gente aprende muito isso também no ambiente corporativo. E quando a gente aprende esses 4 elementos, Carol, o caminho contrário também é importante. Então, quando alguém tiver uma comunicação violenta com você, é você parar, dar espaço para trás também. Então, pera, o que está acontecendo aqui? Que sentimento que a pessoa está transmitindo? O que eu estou entendendo, né, desse comportamento dela? Qual a necessidade que está por trás, né, dessa expressão? É exatamente, estou vendo colocar aqui, o óbvio precisa ser dito. É isso aí. E aí Porque o a pedido. história também, né, só para complementar, que o óbvio para mim não é o óbvio para você. A gente vem de contextos diferentes, experiências diferentes, backgrounds diferentes, desafios diferentes. Então, de fato, o óbvio, ele é distinto para cada um de nós. Então, de fato, ele precisa ser dito. Uhum, exatamente. Então, aqui eu até coloquei, né? Dê o primeiro passo, estabeleça uma comunicação compassiva e empática quando o oposto ocorrer, né? Então, quando o outro agir dessa forma com você, você consegue também trabalhar esses 4 elementos, né? E tudo começa na gente. Quem nunca passou numa situação assim, a pessoa foi grossa com você, você mantém a calma, conversa compassivamente, de forma educada, aí a pessoa começa a mudar, né? Então, acho que isso é importante a gente refletir sempre naquele ação e reação também. E aqui acho que você vai dar um pouquinho de exemplos práticos, mas eu acho que ia ser ótimo se você pudesse amarrar o teu raciocínio com, com a seguinte temática. O quanto que você acha que uma comunicação não violenta contribui para ambientes saudáveis de trabalho? Então, para que, de fato, a gente tenha colaboradores engajados, que a gente tenha times participativos, a galera que, sabe aquele negócio de acordar e sentir vontade de ligar o computador e começar o seu dia? Então, quanto que você acha que, de fato, a CNV tá atrelada com todo esse ambiente? Ai, Carol, total, total. Se a gente pegar até a lista ali das melhores empresas para se trabalhar, você vê que isso está sempre, de alguma forma, refletido ali no bem-estar, né? Porque a CNV, ela previne também os conflitos. Tanto a gente, ela soluciona, mas ela também previne os conflitos. Porque a gente trabalha o tempo todo aí em cima do relacionamento, da conexão entre pessoas. E todo mundo quer ser compreendido, né? Todo mundo quer um espaço de fala, de compreensão, e espera isso. Hoje é uma queixa muito recorrente também das pessoas, né? De que ninguém ouve ninguém, inclusive com a conexão que a gente tem aí, o outro falando com você, você no celular, né? Ah, eu tô falando, a pessoa não me olha no olho, então acho que entra uma série de coisas aí, né? Claro que aqui entra um pouco também da cultura, de valores da empresa, mas de uma forma geral, quando a gente trabalha essa qualidade, né, das relações, a comunicação ela vai estar ali, ela permeia, não tem como. E isso está muito conectado. A partir do momento que eu tenho essa liberdade de expressão, né, de ser quem eu sou também, isso a gente vê muito em programas de integridade, de inclusão, que as empresas estão implementando muito nos dias atuais, isso tem uma conexão direta aí com o bem-estar, né? As pessoas querem ser quem elas são, elas querem ter esse espaço para falar o que elas sentem, o que elas pensam, e é importante, se eu sinto que o outro me respeita, me ouve com empatia, né? Isso também facilita com que eu tenha esse movimento. A gente tem alguns comentários aqui no chat. Quer dar uma olhadinha? Ah, deixa eu ver. Eu vi subir aqui alguns comentários, deixa eu ver.
Ah, do óbvio tem que ser dito, né? Eu comentei isso aí. A Letícia colocou aqui casos de pessoas que não aceitam o óbvio, enxerga Como uma como uma fraqueza. fraqueza. Eu não sei se ficou muito claro para mim. Aqui, talvez, Letícia, me corrija se eu estiver errada, mas acho que ela fala, assim, um pouco do que não está no nosso controle, né? De que é como o outro reage. Então, você comunicar o seu... Tipo Acho assim, que... eu quis dizer mais no sentido, por exemplo, a pessoa te ofendeu. Aí, quando você fala para ela que o que ela falou te ofendeu, ela enxerga em você uma fraqueza no sentido de, tipo assim, caramba, ela ficou chateada por uma coisa tão boba, sabe? É quando a pessoa entende que o seu sentimento, para ela, ela não consegue entender, acessar, assimilar que para você aquilo ali é muito importante. Então, ela enxerga como uma fraqueza, ela não aceita, né? A, assim, nos relacionamentos, pelo menos comigo, isso aconteceu algumas vezes, entende? Aí foi por isso que eu mencionei. Mas não, em casos empresariais, aí já é diferente. Então, foi mais ou menos uma observação, assim. Sim. Obrigada. Letícia, quando algo ocorre muitas vezes na nossa vida, acho que fica legal a gente parar, legal a gente parar e observar também, porque isso é um feedback. Será que eu posso melhorar algum aspecto? Às vezes, para mim, talvez na forma de eu me colocar, né? Estou passando uma outra impressão. Mas aqui, de fato, Letícia, esse risco ocorre, né? Porque quando eu trago a autorresponsabilidade, né? Que é isso que a gente está falando também, de comunicar ao outro a minha necessidade, como eu me senti, né? Ter uma comunicação aí com compaixão. Eu não sei, o outro pode entrar num acordo comigo, né? A gente entrar naquele ganha-ganha aí da negociação, como ele pode ser reativo, né? A gente não tem o controle, porque cada pessoa tem sua individualidade, né? Cada um está no seu momento também. Mas aí é importante sempre a gente trazer o que está no nosso controle, é como eu lido, né, com a situação, o que o outro pensa, o que ele fala, né, como ele vai reagir, eu não tenho controle. Eu posso contribuir, né, para que seja da melhor forma, mas ainda assim a gente não tem controle. E aí o ponto é trazer para a gente sempre como eu vou lidar com aquilo. Mas não deixe de fazer, né? Não deixe de comunicar, porque uma ou duas pessoas, né, pode ver como um sinal de fraqueza em você. Isso é treino também, né? A gente praticar a CNV também é treino. Tô vendo. Só para acrescentar, desculpa te cortar qualquer coisa, é como se fosse assim, um ato de você demonstrar vulnerabilidade, né? Exige uma Exato. certa vulnerabilidade. Obrigada por responder. É Obrigada. isso mesmo, Letícia. Todos nós somos vulneráveis, né? Mas muita gente não. A maioria das pessoas não quer demonstrar, né, esse lado vulnerável. E tem até aquele livro da Brené Brown, que eu adoro, sou super fã, né, da coragem de ser imperfeito, e ela fala exatamente isso. A gente precisa, né, demonstrar a nossa vulnerabilidade. Isso é um ato de coragem. E às vezes o outro se incomoda também por ver em você algo que ele não consegue, ele não está pronto nesse momento, né? Mas imagina, foi um prazer aqui a gente trocar. Eu estou vendo um comentário aqui do Amauri, Carol. Já fiz muitas pesquisas de clima organizacional e sempre o item pior avaliado era a comunicação. O quanto o RH é responsável por esse cenário. Aqui é um pouco complexo, né, Mauri? Porque eu falo da minha experiência até de RH também, muitos culpam, né? Às vezes o RH leva para RH, mas o RH tem que dar um jeito. Só que assim, a gente está falando da responsabilidade aí de cada um. Claro que o RH ele tem vários projetos, né, principalmente a área de treinamento e desenvolvimento, de levantar as necessidades, de promover treinamentos, né, para pesquisa de clima, tudo isso para melhorar, né, nesse quesito. Mas também tem os líderes, né, tem os gestores, a gente procurar, quando a gente fala em recrutamento e seleção também, pela minha experiência,
E hoje se fala muito de fit cultural, né? Então, a gente procurar também colaboradores que casam cada vez mais com os valores da empresa, né? Porque tudo isso gera conflito. Então, acho que é importante refletir também sobre isso, né? Carol, estou passando aqui nos outros É isso que eu ia comentários, falar, né? acho que vale a pena a gente, já que o pessoal engajou nesse tema, todo mundo compartilhando um pouquinho da experiência, eu acho que a gente pode manter mais um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente retoma a apresentação, pode ser? Uhum, Fechou. pode. Estou vendo aqui, Malans, que acho que é, né? É o pisar em ovos, como quando temos que criticar alguém que você sabe que não lida bem com críticas. É desafiador, né? Esse estava Só mais que eu, amarrado com um comentário da da Letícia, Letícia né? ali em cima, exato. Exatamente. E o ponto é, se eu não comunicar, eu também saio prejudicado, né? Porque aí eu vou para a passividade, eu deixo de falar uma necessidade minha, eu deixo de ser assertivo, e aí cai exatamente naquilo que eu falei, né? Como o outro vai reagir está fora do nosso controle, mas eu acho que a gente precisa trazer, né? Puxar para a gente essa autorresponsabilidade. Então, se eu não estou bem, se eu não... Carol, você falou uma coisa que eu não gostei, eu vou chegar nela, vou falar, ela pode aceitar, né? Ou ela pode ser reativa. Mas eu acho que é importante sempre a gente focar na gente, né? E não no outro. A gente ficar supondo também o que o outro vai achar, como será que ele vai reagir, ele não vai gostar. Isso é totalmente disfuncional. Isso acaba trabalhando não o encorajamento, né? O oposto. A Carol está sempre sorrindo, isso ajuda na comunicação. O Eu que você tenho boa acha, parte do Carol? pessoal que Na trabalha comigo prática. aqui. Mari trabalha comigo, o Lucas trabalha comigo, a Rani trabalha comigo. É uma real mesmo. Eu não vou falar que é costume, porque é feio falar que a gente se acostuma a sorrir, né? Mas acho que eu estou sendo meio feliz. E ajuda, Isso certamente ajuda. facilita muito, isso facilita muito as relações. Eu sou uma pessoa assim também, Carol, era uma coisa que eu ouvia muito, assim, até nos meus feedbacks, né? As pessoas se sentem, sente você receptiva, É né? isso. Então, acho que isso trabalha muito aí as relações também, facilita até um primeiro contato, né? Facilita uma intimidade, as E pessoas se sentem aí, à vontade de uma forma geral. dando até um exemplo, uma vez eu estava lendo um artigo sobre, de fato, atendimento ao cliente em situações mais críticas e coisa do tipo, e eles estavam falando sobre lojas físicas de cobrança, sabe aqueles lugares que você vai pegar empréstimo e tudo mais? E, enfim, esse cenário já é mais crítico, né? Já tem naturalmente uma temperatura mais alta, pessoas um pouco mais estressadas. E aí teve uma loja que ela pegou e ela colocou espelhos atrás de todos os atendentes, porque você não gosta de se olhar no espelho com uma cara de bravo. Você não gosta de ver seu reflexo puto da vida, enfim, sendo arrogante com alguma pessoa e coisa do tipo. Então, isso fez com que os atendimentos ocorressem de uma forma mais neutra, mais tranquila, mais sossegada. Porque, de fato, quem estava estressado naquela época viu o reflexo e falava: Nossa, estou assim falando com uma pessoa que de fato eu nem conheço. Então, a tendência era segurar um pouquinho, de fato, usar uma linguagem mais neutra, menos polvorada, assim. E aí a gente tem mais algumas aqui, ó, falando um pouquinho da coragem de ser imperfeito. Eu li esse livro, de fato é muito bom. Ah, sim, a Pri, que está aqui, Carol, ela conduziu o último Aware Talks e foi sobre autoconhecimento, o quanto que está conectado também os temas, querendo ou não. É, Pri, esse livro é perfeito, eu recomendo muito ele. E aí esse é legal, a gente tem um exemplo de vida real mesmo da Adriana. Tô pegando aqui, certa ocasião. Vamos lá. O que que vocês acham do que a Adriana colocou aqui? Você tá aqui também, né, Carol? Acho que você está junto comigo, né, no chat aqui da Adriana. Ela colocou aqui que uma gestora chamou a atenção dela de forma negativa para um fato e ela pôde perceber que ela fez questão de fazê-lo na frente de vários pares dela.
Nessa situação, estamos falando de CNV ou da falta dela? O que vocês acham, pessoal? Quem quiser colocar aí no chat. Eu vou falar mesmo, para mim é uma completa falta dela, né? Tem uma coisa meio clichê que a gente sempre vê no LinkedIn, Ah, o pessoal tá mas colocando, ó. Faltou CNV, muito bom, tô aqui na expectativa. é, tem uma tirinha que a gente vê muito no LinkedIn, que é meio clichê, mas enfim, é a pura verdade, que se chama atenção no privado e você parabeniza em público, né? É assim que a gente deve, enfim, seguir e conduzir para que as pessoas se sintam motivadas e encorajadas. Afinal, quem não erra? A É gente só isso mesmo. não tem maneira, não tem maneira. É falta, é Adriana, né? Adriana, falta total aí de CNV, né? E aí, como que a gente pode trabalhar? Lembrando que eu falei, né, dos 4 elementos, o que ela te chamou a atenção, né? Você traduzir isso para um sentimento, o que você sentiu ali, né? Qual foi o sentimento que ela manifestou? Sei lá, de estava nervosa, o que você foi percebendo nessa situação? Que necessidade você acha que faltou ali, que ela estava expondo? E aí o pedido seria você comunicar isso para ela. Ó, fulana, você falou sobre isso, né? Ali a gente estava todo mundo reunido, eu me senti assim, assim, assada. Então, eu gostaria, quando você tivesse alguma coisa para falar para mim, se a gente puder falar no particular, porque eu me senti desconfortável, né? Então, aí você inverte o jogo, né? Você trabalha a CNV com ela. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui, Carol. A Lorena mandou uma boa também. A Lorena. Alguma estratégia para contornar quando a pessoa não responde bem, no sentido de ser mais agressiva e reativa? Acho que cai nessa questão, né, que eu comentei, a gente fazer o caminho inverso, né, e comunicar isso. Olha, eu estou sentindo que vocês, se quiserem dar exemplos, inclusive, né, para ficar mais palpável, fiquem à vontade. Mas, por exemplo, eu chego e falo para a Carol, aquela situação lá, Carol, marquei compromisso com você, você atrasou, toda vez é assim, nossa, me sinto uma palhaça. Como que você contornaria, Carol? O que você imagina? Não consegui tirar aqui do mudo. Às vezes demora, né? Mas vamos lá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Basicamente, eu me atrasei por algum compromisso que eu tinha e a pessoa contextualiza um pouquinho porque ela ficou triste e frustrada, porque, enfim, aquilo Isso, aconteceu, né? exato. Aí eu chego já falando, caramba, que toda vez você se atrasa, me senti uma palhaça, a gente marcou tal hora, você Boa. nem me dá notícia. Bom, Aí, todo porque mundo falou de sorrir aqui, acho que eu começaria sorrindo no fim das contas, né? Para dar uma quebrada no gelo. Então, mas eu acho que assim, a nossa tendência quando a gente recebe algum comentário mais agressivo é devolver na mesma moeda. Então, respirar fundo e começar com mais tranquilidade, eu acho que é um bom início no fim das contas, para já dar uma neutralizada no clima e enfim, levar a conversa para um tom mais amigável. Eu acho que justificativas são sempre bem-vindas, então, se você tem alguma razão por que aquilo aconteceu, é muito plausível você explicar e falar, putz, aconteceu uma situação, tive isso, tive aquilo, como Carol, agora na hora. chamei até para simular comigo, só para não ficar na teoria mesmo, viu? Ah, bom, bom. Ai, Se eu desculpa, então, não chegasse para peguei. você. Não, mas é por aí, né? Se eu chegasse e falasse, acho que foi isso que a Lorena falou. Quando a pessoa não responde bem, né? E eu falasse dessa forma, né? Ou você comigo, mas acho que exatamente isso, Lorena. Chegar e falar, ó, Carol, me desculpe, tô percebendo que você ficou chateada, não foi minha intenção, né? Perfeito. Eu não consegui, estava sem sinal, ou estava dirigindo, não consegui te avisar, né? Então, sempre trazer essa escuta ativa para tentar traduzir, né? O que o outro tá expondo nessa frustração, nessa necessidade não atendida de forma compassiva.
Perfeito, perfeito. Acho que a gente passou um pouquinho desse exercício prático, mas o Rawan, acho que eu falei o nome dele corretamente, também tem aqui uma pergunta, na verdade é um comentário para você. Espera aí, deixa eu ver. Acredito que a Essa demonstração da mesmo. vulnerabilidade, esse, né? Deve ser um ponto de unificação entre as pessoas, como algo em comum. Mais do que ter uma linguagem assertiva, devemos também ter uma escuta assertiva. Isso, é isso mesmo, Rawan. Lembra que a CNV a gente trabalha os dois pontos, né? Da escuta empática, assertiva. É bastante comum falarmos A e alguém responder B. Acho que o campo da crítica deve ser criado, preparar o terreno. Acho que é tudo que a gente falou muito bem, acho que traduziu bem, Rawan. Aí o Amaury colocou, uma vez fiz isso com uma funcionária, ela pediu para falar comigo, disse que não gostou, concordei e nunca mais fiz isso. Ah, certo. Ela comunicou, né, fez o pedido para ele, né, de forma assertiva, e ele nunca mais fez dessa forma. Uhum. Tô acompanhando aqui, tá, Carol? Acho que eu tô na Lorena agora. Perfeito, é isso aí. Ela colocou, recentemente eu tentei CNV em duas situações, uma de trabalho e uma pessoal. Na de trabalho era uma pessoa enrolando, não fazendo o trabalho dela. Eu incluí ainda na fala o que eu achei que poderia fazer melhor para ajudar na situação, porque achei que ia encorajar a pessoa a fazer o mesmo. Ah, eu acho o máximo esse emoji de palhaço. A pessoa usou isso para dizer que o problema era eu. Na situação pessoal, a pessoa invalidou a situação que eu narrei, me colocou como doida, inventando situação para criar conflito. Nas duas situações eu fiquei sem reação, dei ok, fui embora, fico me perguntando se poderia ter tentado contornar de alguma outra forma. Pelo que eu estou entendendo, você aplicou a CNV, mas ela foi reativa, né, Lorena? E eu acho que é legal quando você coloca aqui, fico me perguntando se poderia ter tentado contornar de alguma forma. Que às vezes aquilo também pega a gente totalmente desprevenido e, ó, dei ok e fui embora, né? Talvez você também queria ter expressado o que você sentiu, mesmo com essa reatividade dela, e te pegou aí sem reação, você acabou não expressando, né? Então, acho que vale sempre essa reflexão, porque o não dito também causa desconfortos na gente, né? E isso vai se manifestar de alguma forma. Às vezes a gente tem, quem nunca passou por isso, né? Ficar com uma sensação de que, nossa, a pessoa tá esquisita comigo, às vezes nem é com você, mas de fato as relações aí às vezes parece que ficam conturbadas, e se a gente não chega e pergunta ou fala, né? A gente não vai saber. E da mesma forma que você deu ok e foi embora, como que ficou aquilo depois? Né? E tá tudo bem, às vezes na hora a gente, né, fica sem reação, não sabe direito aí como reagir, mas acho que vale essa reflexão. E se for necessário, gente, volta ali no dia seguinte, né? Passou, eu tô desconfortável, isso não tá legal para mim, deixa eu voltar ali, aplicar a CNV novamente com a pessoa. Por que não? Eu coloquei dois exemplos práticos aqui, Carol. Se quiser voltar, aqui eu coloquei dois exemplos práticos para ilustrar esses quatro elementos, né, que o Marshall Rosenberg traz. Da observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, primeiro você marca uma reunião com um colega de trabalho e ele atrasa. Observação, lembra que ela não tem julgamento, a gente dá um passo para trás, aí respira, deixa analisar os fatos, né? Então, o que aconteceu? Descreva a situação. A pessoa não chegou no horário combinado. Como você se sentiu? Eu coloquei aqui, de repente ansioso, né? Ansiosa naquele momento. Qual a minha necessidade que não foi atendida que me deixou aqui ansiosa? Eu achei, né, que eu quero ser respeitada. Eu marquei um horário, a pessoa atrasou. E aí, pedido. Aí a gente vai justamente aí para CNV, comunicar isso para o outro de forma assertiva. Então, fulano,
eu estou ansiosa porque eu tenho outra reunião na sequência, que eu coloquei, né, hipoteticamente, o que poderia acontecer também. Nós marcamos a 14 horas, são 14h20, né? Eu tentei falar com você, não consegui. Fiquei pensando se você viria ou se aconteceu algo. Quando você for atrasar, você me dá um toque. Percebe a diferença da pessoa chegar e falar: caramba, você me deixou super nervosa, ansiosa, você não me atendeu, eu tentei falar várias vezes com você, olha a hora que é, a gente precisa definir isso, você nem para me dar satisfação, estou aqui sem saber o que aconteceu. Percebem a diferença, né, da comunicação violenta e da não violenta? E aí, pode passar, Carol. Eu trouxe um outro exemplo. Também trouxe mais para o lado profissional, tá? Mas a gente acho que já foi ilustrando aí de outras formas também. Então, suponhamos você está com muito trabalho, seu gestor diz que você não entregou ainda um relatório que ele pediu para hoje, né? Então, Carol, eu te pedi o relatório, né, X, e até agora você não me entregou. Então, perceba como o outro também está se comunicando com você. Gente, isso aqui é muito importante também, até me ocorreu agora um ponto para falar para vocês. Hoje a gente tem muita comunicação escrita e isso gera muito ruídos também, né? Então, cuidado com as interpretações, né, que a gente faz e que às vezes não existe, principalmente o áudio, eu acho que menos ruído, né? Mas o texto, mensagem de texto, quem usa, vocês usam Slack, né, na Wari, WhatsApp, muitas vezes acontece isso. Então, se for o caso, tá na dúvida, o que que a gente faz? Vamos sair do texto, né? Manda um áudio, pede para conversar, né? Eu acho que só é importante trazer essa consideração aqui. Então, vamos lá para a observação. O que aconteceu? Ele disse que eu não entreguei a apresentação no prazo acordado, né? Mas hoje eu ainda não entreguei, estou no prazo, né? Mas ele está me cobrando. Então, sentimento. Que sentimento que ele está expressando? Né? Como que vocês estão traduzindo, né? Qual a sua percepção nessa fala aí do gestor? Qual a necessidade dele? Sei lá, que você seja responsável, que você seja mais colaborativo, perceba essa necessidade. E aí eu pus umas interrogações justamente para a gente treinar, né? Para ouvir um pouquinho de vocês. Nesse exemplo aqui, alguém gostaria de responder como que faria um pedido aí de praticando a CNV? Como que vocês comunicariam nesse caso aí com o gestor? Eu vou deixar para outra pessoa responder. Isso, podem colocar no chat ou abrir o microfone, tá? Lembrando que é o que eu coloquei aqui, tá? Observação. Como eu comecei aqui o exemplo, você está com muito trabalho. O Rawan colocou observação sobre o emoji, né, com relação às mensagens de texto. Alivia sim, Rawan, mas ainda assim, a interpretação vai muito, se a gente parar para pensar, muito de acordo com o nosso estado de espírito, né? Como a gente está naquele momento. Pessoal, alguma sugestão? O que que vocês acham? Como que vocês Sim, sugerem aí o pedido? A Letícia, acho que abriu o microfone, né, Letícia? isso, assim, eu estava aqui pensando que acho que o ideal é tentar conversar pessoalmente, explicar uma situação que possa ter ocorrido, uma situação assim na vida da gente, né? Um imprevisto aconteceu, mas tentar ser bastante honesto, né? Para a pessoa ali conseguir entender que a gente realmente teve um imprevisto e aí atrasou e tal, e falar, assim que possível eu vou entregar. Eu, pelo menos, tentaria fazer isso. Ok, acho que a Lorena... Obrigada, Letícia. A Lorena também levantou a mão. Sim, nesse caso, uma coisa que eu tento fazer é pedir desculpa por não ter avisado, né? Acho que essa
talvez a pior parte de não ter avisado que iria atrasar para que a pessoa pudesse replanejar as prioridades dela, né? Ou até ajudar e passar a atividade para outra pessoa. E dependendo do tipo de problema, eu tento acrescentar também como eu pretendo fazer para evitar que aquela situação aconteça de novo. Então, senão fica muito a gente só se explicando e aí parece que está inventando uma desculpa, né? Quando isso acontece com frequência. Então, acho que tanto avisar que, por exemplo, da próxima vez que isso acontecer, que eu tiver alguma dificuldade ou tiver que repriorizar as tarefas, que eu vou procurar ele para ajudar a repriorizar, ou avisar que não vai ser entregue para a gente encontrar uma outra solução. Obrigada, viu, Lorena? Acho que tem mais uma sugestão aqui no chat. Só um minutinho, Carol. Tentarias fazer uma escala de prioridades, saber o quão importante é esse relatório, às vezes ele precisa para uma reunião tão importante quanto, iria assegurar o que faria ainda hoje. Gente, perfeito, acho que vocês internalizaram super bem, dá para a gente juntar um pouquinho, né? Acho que o Rauan também quer falar, aí eu faço minhas considerações. Oi, Rauan. Olá. Você está me escutando? Eu tô sim. Ah, então, eu acho que essa questão quando o gestor ele faz essa cobrança, a gente tem que entender que a gente tem uma liderança, e esse gestor ele está fazendo a gestão do projeto total. Geralmente, quando ele vai pedir esse trabalho, que ele seja adiantado antes, eu acho que a gente deve abrir também a carga de trabalhos que a gente já tem e mostrar para ele o que realmente deve ser priorizado neste momento. Se ele topar fazer essa troca, ó, eu tenho tantas atividades. É mais importante hoje a gente entregar esse relatório? Provavelmente deve ser, porque se ele não pediria com tanta urgência. Mas deixar, eu acho que isso comunicado já, de forma comunicativa, o que você vai deixar de fazer para se dedicar àquilo e depois dar continuidade ao restante dos outros projetos, né, dos outros andamentos. Perfeito, obrigada, Rauan. Né? É isso aí, né? A questão da prioridade que a Najara, é Najara, né? A Adriana, eu achei que era da Adriana, a Najara também colocou, com relação às prioridades. Ó, perdão pela não entrega na data planejada. Hoje eu estou com algumas demandas extras, precisei priorizar outra entrega. Poderíamos, então, rever o prazo de entrega para a demanda X? Talvez não ficou muito claro aqui, né? Ele pediu o relatório para hoje, só que ele está te cobrando. E aí traz exatamente os pontos que vocês falaram. Primeiro, que necessidade ele está me trazendo? Qual o sentimento? Talvez aquilo seja muito urgente, então o hoje ainda está ocorrendo, mas eu também não combinei horário, e ele já está me cobrando. Então é chegar, também fazer uma reflexão, gente, da nossa necessidade. Será que eu comuniquei, né, para o gestor que eu estou com tanto trabalho assim? Lembra do óbvio tem que ser dito, que a gente falou lá no começo, né? Então, a autorresponsabilidade. E aí é um pouco do que vocês falaram, exatamente sobre isso. Chamar para conversar. Falou, olha, eu percebi que você me cobrou, eu estou fazendo, fiquei de te entregar hoje. E aí, né, claro, hipoteticamente, vocês vão entregar ou está muito justo para entregar. Então, é sempre ter os acordos. Ela queria entender com você, estou com muito trabalho, né? Eu deveria ter até falado sobre isso antes. Como você já me perguntou, qual a prioridade? Isso é mais urgente? Como que a gente pode resolver? E a gente poderia até aproveitar e rever os outros projetos, né? Para ver o que é mais importante e combinar os prazos aí para eu te entregar. O que você acha? Quando a gente fecha também esse o que você acha, a gente está trazendo aquela questão da troca, né? Tá bom para você assim? Porque lembra, é atender a sua necessidade, mas também a necessidade do outro pode ser outra, né? Então a gente tem esses combinados aí para o caminho do meio. Mas muito, muito bom ouvir vocês e ver que, né, internalizaram aí os conceitos. A Pri colocou aqui, né, mencionaria, estou sobrecarregada, isso tem me preocupado. A gente também é diferente de falar, né, você está me sobrecarregando, eu estou super preocupada porque você está me enchendo de tarefa, estou me sentindo assim, né, aquela coisa do outro.
Então, é isso aí, você comunicar como você está se sentindo, estou preocupada, né? Eu estou muito com uma sobrecarga de trabalho, deveria ter te falado sobre esse relatório, a gente combinou hoje, não falamos do horário, mas deixa eu aproveitar e falar sobre essas outras demandas que você me pediu, para a gente combinar, de repente, o que é mais urgente, o que é menos urgente, vamos combinar assim? Percebe a diferença? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Eu acho que é isso, né, Carol? O pessoal está bem participativo, adoro. É isso, é isso. E só complementando, eu gosto muito do que você acha, porque eu acho que você traz outra pessoa, independente de quem está falando, para o jogo, né? Você compartilha seu sentimento, você está disposto a ouvir ela, enfim. O que você acha, fala assim, bom, bora encontrar uma solução em conjunto, bora entender a tua opinião e como a minha chega no meio do caminho nisso, então só queria complementar essa parte. Isso, é isso aí. Se a gente for pensar, sei lá, em relacionamento conjugal, né? Então, o marido que chegou atrasado e a mulher lá, às vezes, né, ainda mais hoje, as mulheres têm muita sobrecarga de trabalho, principalmente quando tem filho, quando trabalha em casa, muita coisa para administrar ao mesmo tempo. Aí o marido chegando tarde direto, comunicação violenta. Nossa, de novo, chegou esse horário, eu estou aqui toda atarefada, porque tudo fica para mim, né? Qual a necessidade aí que ela está transmitindo, né? Que sentimento que está acontecendo ali? Qual a necessidade? Talvez de ser ajudada, que ele contribua mais, né? E ele, que necessidade talvez que ele tenha também é de ser compreendido. E aí tem que os dois nesse ambiente aí de fala, né, nesse pedido, encontrar um caminho do meio, pensar exatamente nesses combinados, né, Carol? Eu pensei dessa forma, o que que você acha? O que que eu posso, né, fazer desse lado e você desse para que a gente entre nesse acordo. Ah, tô vendo aqui o comentário, adorei. Ah, legal, Lorena. Boa sugestão aí da Carol. Gente, coloquei essa frase que acho que engloba, eu gosto muito, né, do seja a mudança que você quer ver no mundo. Traz exatamente isso que a gente falou o tempo todo, né, quando a gente fala de CNV, que é tudo começa por nós, né? Então, a gente falou muito disso, né, e sobre como o outro reage. Ah, a pessoa falou comigo assim, porque o outro. Vamos mudar o foco, né? Vamos trazer para a gente. A gente consegue controlar o quê? Como a gente vai lidar nessas situações, né? Então, seja você o agente aí de mudança, procura exercer bastante nessa escuta aí empática, compassiva, ativa, trazer essa CNV, né? Tanto para você expressar suas necessidades, as suas emoções, né? Num pedido aí assertivo, claro, honesto, e que da mesma forma você receba aí com empatia também. E quando a gente começa a permear esses 4 elementos, né? O que que o outro está me externalizando de necessidade, o que que ele está sentindo, isso já muda a nossa ótica também, né? Porque a empatia é isso, a gente também entender o que a necessidade do outro, né? Calçar o sapato do outro. Gentileza gera gentileza, isso aí, Rawan. Se fosse Acho que é cronometrado e isso. combinado, não daria tão certo. São exatamente 8 Nem horas. vi a hora, passou rápido. Eu deixei aqui meu Instagram, meu LinkedIn, obrigada, um coraçãozinho azul em homenagem ao Ari. Foi um prazer aí participar, Carol. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida, ficou super à disposição. Obrigada pela participação. Acho que é legal a gente tirar um print também, né, antes da gente Bora. encerrar. Deixa eu ver aqui. Tem que sair para um atendimento, bora de print, bora de print. Vamos tirar, vou tirar aqui também. Quem quiser abrir a câmera, tá? Senão a gente tira assim mesmo.
1, 2, 3 e... Acho que foi. Eu não consegui tirar aqui, mas se você conseguiu, daí já está suficiente. Eu acho que sim. Vou tirar mais um por garantia. Vamos lá, pessoal. Vai que alguém piscou, né? Aquela coisa. Vamos lá. 1, 2, 3. Boa. Teve mais gente que abriu a câmera. Sensacional. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Foi um prazer estar aqui. E vi que a gente teve um quórum bom também, né, Carol? Foi bastante gente. Quero agradecer a todo mundo que participou, principalmente a você, Thaís, e dizer que daqui 2 semanas a gente tem outro e que a gente espera vocês de novo. Ah, que ótimo! Ficou super aberta aí para novas oportunidades. É isso. E obrigada, pessoal. Qualquer coisa, me acionem lá no Instagram, no LinkedIn. Foi um prazer, viu? Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.